Pessoal, a estação radiobase ela tem uma intensidade muito alta. Se tu mora a menos de 100 metros da estação radiobase, tu multiplica por 5 o risco de tu ter um tumor no cérebro. Isso é pesquisa científica, é URGS, pesquisa. Ok. Olá, pessoal. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Isnara Amaral. Minha formação em engenharia civil, gestão ambiental, tenho especialização em qualidade do ambiente. Especificamente energia dos ambientes. E aí é um tema bastante complexo, porque eu trabalho com tudo que a gente não vê no ambiente. Eu fiz uma cola aqui para determinar o que se analisa no ambiente, que são muitos itens. Mas assim, só lembrando, como o tema é câncer, e aí eu fui pesquisar na internet qual é o significado da quantidade de câncer no país hoje. E eu vi que são em torno de 700 mil casos novos por ano de câncer. Consta na internet isso aí, esse dado, não sei aferir se é real ou não, mas imagino que sim. 80% dos casos de câncer, e isso é estudo, tem causas externas, 20% causas internas, e ainda pode ter um efeito externo para aflorar essas causas internas. Então, 80% basicamente são causas externas, e aí se fala no nosso ambiente. Esse ambiente aí pode considerar estilo de vida, alimentação, enfim, mas existe um outro fator que a gente não enxerga, que são as radiações. Tá? Hipócrates já dizia, há 400 a.C., foi a senhora que falou ali, que nós somos uma homeostase, homeostase da saúde com o equilíbrio do ambiente. Então, quer dizer, já se sabia naquela época que o ambiente interfere sim na vida e na saúde das pessoas. Para fim de estudos, para fim de análise, porque isso é muito amplo, quando se fala em meio ambiente, se fala em tudo que existe acima da superfície da Terra, e isso é muito amplo para fim de estudo, para fim de análise, enfim. Então, eu criei o conceito ambiente básico. Eu vi que o Johnny falando de ambiente básico, a pessoa vê o que é o ambiente básico. Eu criei esse conceito para definir o ambiente que realmente faz diferença na nossa vida. Então, esse ambiente básico é o ambiente que a gente passa a maior parte do nosso tempo, da nossa vida. Normalmente, a nossa casa, ou lá na empresa, no local de trabalho, enfim. Então, esse é o nosso ambiente básico. O ambiente que me acompanha, o ambiente energético que me acompanha. Ok. Esse ambiente básico, ele deve ser analisado dentro das nossas casas. De que forma? Eu entro lá, eu vejo o quê? Como que eu consigo diferenciar se o ambiente está bom ou ruim, se chama de energia positiva ou energia negativa, num termo genérico? É difícil, pela nossa sensibilidade, mas tem que ter muito treinamento para isso. Então, assim, como eu venho de uma área técnica, cético pra caramba no início, não acreditava em nada que eu não pudesse pegar, pesar ou dar um chute, pelo menos. Então, a gente tem que analisar de que forma eu vou conseguir passar para as pessoas se eu sou cético nisso. E eu fui estudar, logicamente, eu fui fazer diversos cursos além dos cursos universitários, e aí a gente acaba entendendo que não é só o que a gente vê, o que a gente pega, o que a gente sente, que existe muitas coisas além disso, e não precisa acreditar, não é religião. Entende? Religião é uma parte da história, mas não tem nada a ver. São elementos que realmente existem. Então, para fim de estudo, para fim de análise, os fatores ambientais normalmente que a gente conhece: qualidade da água, qualidade do ar, qualidade do solo, conforto térmico, e a gente tem equipamentos que regulam isso, poluição sonora visual, elementos químicos e biológicos que estão no ambiente, cores do ambiente, iluminação fazem toda a diferença, psicologia do ambiente, o que o ambiente quer nos dizer, a ornamentação, enfim. E existe um outro fator que muitos não conhecem: gás radônio. O que é o gás radônio? É a decomposição, basicamente, de elementos que tem no subsolo, principalmente o urânio, que formam um gás altamente cancerígeno que estão dentro dos nossos ambientes. Em Porto Alegre, eu tenho algumas pesquisas, salvo no meu computador lá, que inclusive existe o gás radônio na água. A água do Guaíba tem gás radônio. Mas não é, eu fui pesquisar na URGS, eu tenho um professor lá que eu segui, troco informações com ele, e ele é especialista em telecomunicações e faz estudos sobre o efeito das estações de radiobase na vida das pessoas, enfim. Não me ocorre o nome dele agora. Mas esse sobre gás radônio é um trabalho de alguém que fez um pós-graduação, ou não sei que curso lá, que fez um trabalho sobre a pesquisa sobre o gás radônio. Fora isso, não tem nada lá. Então, no Brasil,
uma cidade onde o gás radônio é controlado, Poços de Caldas, inclusive, tem uma equipe da prefeitura que controla a intensidade de gás radônio na cidade, porque lá é muito significativo isso daí. Só que é um gás fácil de ser resolvido porque é um gás bastante volátil. Se tu abrir e ventilar o ambiente, ele já diluiu e acabou as concentrações ali. Fora isso, tem países, por exemplo, Estados Unidos, ou mesmo na Europa, na Inglaterra, onde esse gás ele é extraído dos ambientes por meio de exaustores. Se instala exaustores no subsolo das casas para tocar esse gás para cima, porque as pessoas muitas vezes ficam fechadas 1 mês, 2 meses dentro de casa em função das temperaturas, né, em função do frio. Então, lá isso é bastante significativo. Tanto que a tradição dos imigrantes que vieram para o Brasil fizeram as casas onde tem ventilação, embaixo do assoalho. No interior chama de gateira. Né? Mas assim, eu vejo hoje arquitetos fazendo casas com alicerce todo fechado, não deixa ventilação nenhuma. Às vezes, quando me pedem, quando me solicitam para analisar desde o projeto, digo, pô, mas isso aqui, aí tu coloca como na cabeça do arquiteto que não pode fechar aquilo ali, porque a lei do gás radônio pode estar criando outros gases ali embaixo, que vai infiltrar de alguma forma para dentro do ambiente. Mas alguns ouvem, outros não ouvem, então se eu consigo trabalhar com o proprietário, ele exige que fique então uma ventilação para eliminar essa possibilidade de gás. Então, assim, ó, mas além desses 9 fatores, tem o 10º fator, que são as radiações de energias sutis. E aí falou no bicho, porque se tu falou isso aí para um técnico, para um engenheiro, para um arquiteto, a grande maioria não tem conhecimento e não acredita nisso, não considera isso num projeto. Então, quando se pede, quando um cliente nos solicita que vai construir uma casa nova, a gente já vai analisar desde o projeto, ou desde o solo que vai ser construída a casa, antes de fazer a fundação mesmo, para ver o que está emitindo do subsolo, ali, o que está vindo de energia telúrica dali. Então, radiações de energias sutis. Ok, esse é o meu trabalho. Como que eu faço uma análise no ambiente considerando radiações de energias sutis? Para fins de análise, para fins de estudos, eu dividi isso daqui em 20 tipos diferentes de energia que a gente consegue analisar no ambiente. Com instrumentos, as mais intensas a gente consegue ler com instrumento, e aqui, por exemplo, eu tenho um instrumento que mede a poluição eletromagnética desse ambiente. Ele está medindo, está fazendo uma varredura de 50 MHz a 3,5 GHz. Todas as frequências que estão incidindo nesse ambiente, ele está medindo aqui, está medindo a intensidade da poluição eletromagnética. E, por sinal, aqui está bastante intenso. Está bem poluído. Existe essa poluição. De que forma isso pode interferir na minha saúde? Isso aqui eu consigo zerar, e eu tenho algumas casas que a gente consegue zerar, não, se apresenta em nível 0, lá no meio do mato. Até não pega celular, não pega nada. Né? No litoral, na praia, a gente conseguia, às vezes, na beira do mar, chegar quase a 0. Hoje tem sinal até dentro do mar, lá tem sinal de internet lá, então não adianta nada. Bom, para fim de análise, para fim de estudos, então, 20 tipos diferentes de energia. Algumas delas são bastante intensas e podem chegar a ocasionar o câncer. Não existe um fator único que vai gerar o câncer, mas este pode ser o gatilho que vai motivar aquela célula a se multiplicar de forma diferente e formar o tumor. As energias cósmicas, as energias cósmicas que nos afetam é a energia do Sol, principalmente, né? A energia da Lua, claro, interfere nas plantações, interfere numa série de coisas, mas a energia do Sol é a que realmente pode nos causar problema, inclusive de câncer, melanomas, enfim, mas a gente já sabe como trabalhar com isso daí. Então, essa realmente não é o foco. As geomagnéticas. Bom, as nossas construções modernas, a gente entra com a bússola na sala da casa, pronta, o norte está indicando para cá. Daí tu vai numa outra peça da casa, o norte já muda para cá. Vai na outra peça, o norte está para lá. Como isso? Por que essa desorientação geomagnética dentro de uma habitação, dentro de uma casa? Como a gente está interagindo, se correlacionando com essa energia, a gente de alguma forma vai sentir, ou mais ou menos, dependendo da sensibilidade de cada pessoa, tu vai sentir aquilo ali. Principalmente, muitas vezes, se essa desorientação está próxima da nossa cama, do nosso quarto, vai levantar, tu pode estar meio perdido, né? Desorientado, por quê? Porque tu saiu de uma orientação magnética, passou para outra, e nós temos elementos biológicos, temos aves que se orientam do fluxo geomagnético da Terra para fazer o deslocamento. Então, tu imagina o homem também tem essa sensibilidade, né? Por que acontece essa desorientação geomagnética? Porque as nossas casas hoje elas estão desalinhadas em função de uma arquitetura moderna, que fica bonita e tal,
Mas as estruturas estão desalinhadas. As casas mais antigas eram retangulares, eram caixote, eram paralelepípedo, enfim, tudo reto. Hoje tem bastante formas desalinhadas. A interação do fluxo magnético do planeta com a ferragem e estrutura da casa geram ímãs, geram solenoides e fazem essa desorientação. Então, quando a gente acompanha uma obra, isso acontece com frequência, tu vai lá, mede, faz análise do ambiente onde é o melhor local para construir, ok, vamos construir aqui. Faz um alicerce, começa a levantar as paredes, tu vai lá com a bússola, ele tem uma certa orientação. Aí coloca a parede, coloca a laje para o atendido, com ferro, já muda tudo. Ah, vamos fazer a correção aqui? Ainda não. Aí coloca o telhado, tem mais ferro, tem mais estrutura, tem mais uma série de outras coisas que são instaladas lá, desorienta tudo muitas vezes dentro da casa. Como resolver isso daí? Existe uma forma de resolver, e eu usava isso há um tempo atrás, e hoje já não faço mais, por questões de risco, é colocar neodímios. A gente consegue alinhar colocando neodímios, mas existe um risco. Imagina se a pessoa usa um marca-passo, tu colocou um neodímio embaixo da cama dela. Tu pode causar um problema. Né? Neodímios são ímãs, super ímãs, ímãs fortes. Então, eu não uso mais isso. Hoje, essas correções são feitas através de um catalisador e um sistema quântico atuando 24 horas nesse ambiente, fazendo essa correção e esse alinhamento na percepção da pessoa. Porque todos esses fatores, que eu vou citar outros aqui, a gente não consegue eliminar a causa. A gente tem que trabalhar no efeito. Porque a causa é natural, não existe como eliminar isso daqui. Tem que trabalhar sempre o efeito na pessoa. Um outro fator bastante importante aqui são as emissões telúricas. A gente sabe que o planeta Terra, em função da massa e em função do volume, ele emite uma radiação muito forte, no sentido centro para o universo. Mas isso é compensado e equilibrado pelas energias cósmicas. Em princípio, está tudo em equilíbrio. No entanto, existem fatores que podem ocasionar uma concentração dessas radiações, gerando, então, ali um campo muito forte que vai gerar um desequilíbrio que ficar em cima daquilo ali. Né? Por exemplo, um veio d'água. Isso é comprovado, isso é milenar, esse conhecimento, que um veio d'água concentra uma radiação e a pessoa que vai dormir em cima ali pode ter um problema. Problema de saúde. Por quê? Porque essa radiação vai interagir com os nossos sistemas do corpo, tudo são sistemas. A nossa entidade energética, o corpo humano, é formado por sistemas que são formados por sistemas que são formados por outros sistemas, até chegar na célula do núcleo celular. Então, isso interage com o meio, e o meio vai interferir nessa troca iônica, nessa multiplicação celular, que pode gerar uma célula anômala. Basta ela entender uma energia diferente, pode formar ali uma célula anômala, e pronto, uma célula anômala pode gerar um tumor. E aí está feita a confusão. Fendas e falhas na rocha, e isso acontece muito na nossa região serrana, porque o solo é basáltico, e é muito rachado, muito fendido. Um simples trovão pode rachar uma rocha, e aí nós temos ali concentrações de radiações, e por sinal, muitas vezes está lá embaixo da nossa cama, embaixo da cama da pessoa que dorme lá, e aí ela tem problema. Varia de pessoa para pessoa, porque tem pessoas que não pegam nada, tem bêbado que dorme na valeta, não pega nem gripe. Compensação, o outro fica em qualquer lugar, ali já logo arruma uma doença, né? Então isso é muito variável, mas é um risco, tem que ser eliminado. Outra possibilidade de emissão telúrica são, por exemplo, falhas e fendas geológicas, cavernas ou túneis, alguma coisa nesse sentido que fica emitindo, concentrando energia, e isso não existe alguma lógica, aqui tem, aqui não tem como estudar o subsolo. Então, como se faz essa leitura? Com instrumentos eletrônicos, eu consigo fazer a leitura de muitos desses elementos, mas a outra parte, onde tem energia muito sutil, eu tenho que usar, então, instrumentos de radiestesia para fazer essa análise. Os antigos já procuravam água com a varetinha, né? Por quê? Porque ela interage e causa um desequilíbrio que mexe com a vareta. É isso que acontece. Tá? Desculpa. Então, essas são as telúricas. Outro tipo de radiação e concentração de energia muito intensa nos ambientes são as energias eletromagnéticas. E isso a gente lê, isso aqui são micro-ondas, mas existem outros campos eletromagnéticos formados por iluminação, condutores elétricos. Qualquer condutor elétrico que está ligado, que tem uma tomada, ele tem ali um campo elétrico. Se for ligado um instrumento, um aparelho, enfim, que consumir energia, ele vai gerar uma corrente elétrica e aí forma o campo eletromagnético.
que é proporcional à intensidade dessa corrente. Se isso aí tiver, por exemplo, na nossa cama, sempre tem uma tomada de cada lado, isso é normal, né? Se tiver alguma coisa ligada, vai estar passando uma corrente naquela tubulação ali, e nós vamos estar dormindo dentro de um campo eletromagnético. O que acontece daí? Esse campo eletromagnético, se tiver uma certa intensidade, ele está trabalhando numa frequência de 60 Hz, e nós vamos dormir com a cabeça dentro de um campo de 60 Hz. Nós temos que cair para 4 a 7 Hz a nossa frequência cerebral para descansar, né? A frequência REM, enfim. Aí a gente dorme dentro desse campo de 60 Hz, possivelmente a gente vai dormir e não vai descansar. O cérebro não chegou naquela frequência necessária. O que fazer? Desligar tudo da tomada. Tudo da tomada é uma possibilidade, né? Isso é uma possibilidade. E aí não tem mais aquela corrente elétrica que eliminou o campo eletromagnético. Mas nós temos nos apartamentos, nos prédios hoje, a gente resolve o nosso problema, mas não consegue resolver o problema do apartamento do lado. E aí, como faz? Aí começa a confusão. O nosso tempo está terminando, eu tenho só mais 15 itens aqui, mas não vai dar tempo. Então, os itens principais que podem ocasionar um câncer, gerar é uma palavra muito forte, mas podem ocasionar um câncer, ou pode oportunizar a formação de um câncer, basicamente são as emissões telúricas que ficam embaixo do subsolo, embaixo do solo, eliminando, irradiando na cama, e as emissões eletrostáticas. E isso dá muito problema. O que origina uma emissão eletrostática? Um veio d'água gera uma emissão telúrica, mas se tem um cano de água passando embaixo da nossa cama, um cano de esgoto passando embaixo da nossa cama, um cano de água passando na cabeceira da nossa cama, muitas vezes a nossa cama está encostada na parede do banheiro, lá tem tubulação de água de esgoto. Esse movimento relativo de água com o tubo, ou gás, ou ar com o tubo, gera um campo estático, né? E esse campo estático a gente vai estar dormindo com a cabeça ali dentro. Ou se vem a gente vai estar dormindo, esse campo estático vai estar gerando íons positivos ou negativos, não sei, que vai interagir com as nossas células. Então, isso é um problema, ela está gerando radicais livres, formando um campo estático muito intenso ali. Como fazer para eliminar isso tudo? Micro-ondas, eu já falei aqui, mas assim, ó, micro-ondas. A gente vê bastante na cidade aqui, estações de radiobase em cima de prédios. Os caras alugam os prédios para colocar uma estação de radiobase lá para ganhar um troco. Puxa, olha a bomba, né? Vou alugar minha casa para guardar uma bomba lá dentro. Não dá, mas as pessoas não têm conhecimento disso. E os nossos políticos que aprovam isso daqui, não dá para entender. Eles não têm conhecimento disso. Porque o professor esse lá da URGS, não me ocorre o nome dele agora. Oi? Professor Salles. Eu tenho todos os trabalhos de pesquisa dele, eu converso seguido com ele lá. Ele foi na Câmara de Vereadores, ele batalhou, ele brigou, mas não adiantaram. Conseguiram e aprovaram, pode colocar não sei quantas antenas em cima dos prédios, sem problema algum. Pessoal, a estação radiobase ela tem uma intensidade muito alta. Se tu mora a menos de 100 metros da estação radiobase, tu multiplica por 5 o risco de tu ter um tumor no cérebro. Isso é pesquisa científica, é URGS, pesquisa. Então, olha a intensidade disso. Ok, mas eu moro longe da estação radiobase, tudo bem, tudo certo. Aí tu vai com um instrumento desse aqui, mede lá dentro da casa das pessoas, como aqui, por exemplo, está lá aquela intensidade de micro-ondas. De onde? Do nosso roteador. Todas as casas têm um roteador. Hoje é comum. Ou 2, ou 3, ou 4. Muitas vezes está lá no nosso quarto. E esse roteador, o mais usual, o mais comum, ele opera na frequência 2.5 GHz, ou 2.40 e poucos. Tem os de 5 GHz, mas eles não têm muito alcance, eles não atravessam parede. Quanto maior a frequência, menor a condição de atravessar a alvenaria. O que é o 2.5 GHz? Para a gente fazer uma correlação. O nosso forno de micro-ondas trabalha com 2.5 GHz. E o nosso forno de micro-ondas aquece as moléculas de água, de gordura, enfim, dos alimentos. Por quê? Porque ele tem o poder de oscilar essas moléculas a ponto de aquecê-las. Se o forno de micro-ondas opera a 2.5 GHz e consegue aquecer as moléculas de água e de gordura, nosso corpo é 70% de água, em média, e mais moléculas de gordura, e nós estamos dentro de um micro-ondas. Por quê? Porque o nosso ambiente está tomado de 2.5 GHz. Ah, mas eu desligo meu roteador quando eu vou dormir. Mas o apartamento do lado não desliga. Entra no computador lá e vê quantas redes disponíveis tem no prédio lá.
Como que eu resolvo tudo isso? Então, assim, para fins de energias telúricas, existe a solução física que a gente pode fazer uma anulação do solo com cobre. Eu faço isso com frequência em casas ou em prédios, quando se consegue trabalhar no subsolo. E se anula aquela parte do solo eletricamente, que aquilo não ioniza mais. Aí tu anula toda essa emissão para o solo. Ela vai até ali e ali encerra, não sobra para o prédio. Aquele prédio, então, está saudável, está isento dessa energia telúrica. Mas isso pode fazer onde tu tem uma casa. E num prédio, às vezes os caras me chamam para trabalhar lá no 20º andar, só naquele apartamento. Como que eu vou resolver? Tu pode colocar ali um anteparo embaixo do colchão, né? Um circuito oscilante, onde a energia bate e volta, não passa para cima, mas isso é muito paliativo. Tu resolveu aquele problema naquele momento. Aí vem a arrumadeira da casa lá, a faxineira, vai, tira aquele elemento dali, está tudo igual como estava antes. Então, como eu trabalho nesses casos? Eu tenho um dispositivo, um catalisador quântico. É uma antena quântica que está ligada no sistema computadorizado que eu tenho lá, que fica anulando todo e qualquer efeito nocivo num ambiente 24 horas por dia ligado direto, o ano todo. O computador não desliga. Tá? Isso é comprovado que funciona, porque eu tenho mudanças, não é pesquisa científica, são como é que eu vou dizer, evidências científicas. O que muda é que as pessoas mudam, as pessoas conseguem dormir melhor, conseguem melhora os relacionamentos, melhora o bem-estar, e eu trabalho muito com empresas. Com empresas, isso aí é imprescindível tu usar isso aí numa empresa, porque, como a doutora Isabela falou antes ali, não adianta tu tratar o peixe, tu não tratar a água do aquário. Então, numa empresa, 90% de uma empresa é energia de pessoas, 10% é energia financeira, é prédio, é máquina, é capital, enfim. 90% são pessoas numa empresa. Como tu trabalha com todas as pessoas do ecossistema da empresa, trabalhando e conversando com cada uma, não tem como. Então, tu tem que trabalhar o universo dessa empresa, o ecossistema dessa empresa, ambiente interno, ambiente externo e mais universo de possibilidades. Isso se faz, então, também com um catalisador quântico através do sistema computadorizado. É dessa forma que a gente trabalha, então. Então, com esse catalisador que é colocado dentro dos ambientes das casas, eu estou atropelando, se consegue, dentro dos ambientes das casas, através desse catalisador, a gente consegue anular todo e qualquer efeito nocivo na pessoa. A gente não consegue eliminar a causa, elimina o efeito na pessoa. Tá? Se coloca ali tipo um boi de piranha. Botam lá para as piranhas comer, para a tropa atravessar ali embaixo. É assim que funciona. Tá, meus queridos? Muito obrigado, agradeço a atenção. Eu acho que eu já estou estourando o prazo. Perguntas? Mensurável. Esse efeito é mensurável. É mensurável. Não é científico, né, ao ponto de aparecer em trabalhos grandes, mas com o aparelho tu está medindo e provando que não. Tá, eu tinha 4 coisas a perguntar. Assim, como aqui em Porto Alegre, né, como as capitais geralmente, tem muito prédio aí, assim, próximo de viaduto, né, de muito trânsito ali. Como é que tem esse impacto dessa frequência? Assim, ó, energias sutis. Tem diversas formas de energias sutis. Isso tem que se medir com instrumentos de radiestesia, porque ela é muito sutil. O instrumento eletrônico não chega a captar esses microvolts que elas podem gerar. Então, assim, depende. Isso aí é um fator que eu coloco aqui como localização. Localização do prédio. Ó, localização e posicionamento. Isso aqui, olha, por exemplo, se eu tenho uma avenida, eu tenho casos práticos disso aí, uma avenida e o cara construiu lá no final da avenida. A rua termina ali, tem uma rua nesse sentido, mas o cara construiu ali. Então, toda a energia daquela rua está empurrando direto lá para dentro. Existe um outro fator nessa casa. Eu tenho uma casa assim lá em Taquara. A pessoa foi morar na casa, em 3 anos, arrumou um câncer lá. Sendo que depois descobriu que eles compraram essa casa de Barbada, e o anterior, a filha morreu, uma criança. O cara construiu a casa, a criança morreu de leucemia por pouco tempo que morava lá, o cara quase deu a casa para ele. Então, a condição dessa casa é exatamente essa, uma rua de alguns quilômetros, e desemboca nessa casa, a casa é um pouco elevada, e a casa ainda tem a banda de baixa vibração. Não deu tempo de falar aqui. O que é a banda de baixa vibração? É a coincidência de porta e janela que se enxergam num determinado declividade em função do norte magnético. Isso tem que ir analisado aí, ver se ela cai nessa declividade ou não. Se essa janela ou porta, ou 2 janelas, 2 portas se enxergam, atravessam a casa, nós temos ali uma banda de baixa vibração. Na literatura chama banda do demônio. Tá? E essa casa coincidiu tudo isso, coincidiu com linhas Hartmann, cruzamento Hartmann em cima do travesseiro,
Cama embutida no roupeiro é outro fator de câncer. Cama embutida no roupeiro, que são energias de forma, que formam flechas que... Sabe, é muito assunto aqui, não tem como. Tá. Não tem como a gente falar disso. A outra que eu ia te... Sim, sim. Eu ia perguntar sobre esse catalisador, sobre esse dispositivo catalisador. Ele pode ser adquirido por um leigo? Pode, ele inclusive, existe alguma análise especial para instalar? Ou não. pode comprar e instalar? Assim, o que é esse catalisador? Isso tudo eu vou falar no curso agora, no dia 6 lá. O catalisador, eu formatei a pior posição possível de uma casa, a pior situação nociva de uma casa, e criei a solução para isso. O ambiente mais nocivo possível, eu criei o catalisador e um mandato quântico para anular todas essas possibilidades. Então, assim, se tu vai comprar um catalisador para colocar na tua casa e não tem nada disso lá, tu só saiu com um capacete no dia de sol e não tem tiroteio. É isso. Em relação ao anteparo, esse embaixo da cama, por exemplo, ele neutraliza para cima, mas ele não faz um somatório tipo apartamento de baixo? Não, ele é um princípio da física, Sim. inclusive. Os antigos faziam isso com um círculo de cobre, outro faz uma bobina de cobre, coloca ali. Ele é a lei do magnetismo, que ele capta e inverte com a mesma intensidade no sentido contrário. Isso é uma das leis físicas, né? Então é chamado de circuito oscilante por isso. Ele bate e volta. Mas é só isso. Outra coisa eu ia... A pergunta do Iraídes ali, qual é que é? De como as pessoas intensificam esse sinal das energias, das telúricas ou dos veios d'água? Identificam ou intensificam? Intensificam. É isso aí, Lulu? Acho que identificam. Mas intensificam. Identificar, ok. Não, eu acho que deve ser identificar. Isso depende de pessoa para pessoa, e aí os médicos, o pessoal está aí que sabe muito melhor que eu porque isso acontece com as pessoas. O campo biológico. Ok, mas assim, como identificar um veio d'água com uma vareta? Os antigos, tem pessoas que identificam uma vareta ou qualquer outro instrumento de radiestesia, um pêndulo do Alrod, eu tenho outras varetas ali que dá para... Também. Sim. A estação rádio básica. Eu li, depois posso até te falar que é um autor antigo já, que essa frequência ela começa a cair a partir de 100 metros. Então, a menos de 100 metros é totalmente isento desse campo. Foi o que eu li no livro há muitos anos. E aí tu falou há agora... muitos anos, tu acabou de falar, muitos anos. Mudaram essas antenas, elas não são mais direcionais. Mudou a antena. Não são mais direcionais, são antenas axiais, para todos os lados, tá vendo? E é verdade, tá. Mudaram as antenas. Então, embaixo já tá com problema. Antes, sim. Antes era radial. Direcionais. Oi, eu me criei no meio da radiestesia. A minha mãe tinha um veio d'água na casa, minha mãe morreu de câncer e foi detectado por um radiestesista. Interessante isso. Sim. Depois, dentro do curso da medicina tradicional chinesa, né, a gente faz o curso do Feng Shui, né? Sim. Onde tudo que é de energia negativa, enfim, que influencia a questão da saúde. Achei muito interessante essa história do aparelho, né? Se eu começar a contar a história aqui, eu vou até a noite contando história. A pergunta é, porque hoje se trabalha muito essa questão das memórias, né? Que ficam no ambiente, presentes no ambiente, aí tem a história dessa menina com a leucemia, e que influenciam muito o comportamento, enfim. Esse aparelho, que tipo de energia? Ele também limpa esse tipo de energia? Assim, esse aparelho, ele elimina todo e qualquer tipo de energia em relação ao bem-estar e à saúde das pessoas. O que é a saúde das pessoas? É o equilíbrio. Tem um outro conceito que eu criei, além do ambiente básico, que chama sincronia sistêmica. Isso está tudo registrado, não pode copiar, tá? Está tudo registrado. Sincronia sistêmica é a sincronia de tudo com tudo. São sistemas que se sincronizam e funcionam de uma forma esperada, uma forma padrão. Ok. Então, assim, dentro de uma casa, ele está programado para tornar um ambiente saudável para as pessoas. Ele capta toda e qualquer nocividade que tem e não deixa pegar nas pessoas. É o que eu chamei de boi de piranha.
No ambiente empresarial é diferente, eu trabalho com energia dinâmica, daí é programado. Eu coloco ele lá sem programa nenhum. A gente programa para esse catalisador tudo que a empresa precisa. Aí eu trabalho com diversas empresas dessa forma. Então, dependendo do caso, por exemplo, tem salas em tudo que é cidade que tu vê aí que nada funciona. Pode qualquer cidade, tu pode botar o que quiser naquela sala, não dá certo. Né? São memórias, estão lá. Vamos lá. Ah? Ok. Então, falasse da energia da forma, né? Sim, energia de forma. Eu não sei se já ouviste falar da pirâmide. A energia da pirâmide, inclusive para a cura do câncer e para outras coisas. Eu tenho uma experiência que eu perdi as fotos, porque o meu computador deu pau, eu perdi tudo que tinha dentro lá, de uma pirâmide onde eu coloquei uma maçã que ficou lá com 1 ano e meio sem acontecer nada. E uma outra que eu coloquei num outro pote, lá apodreceu, virou uma coisa. Eu já fiz essa experiência também. É só colocar 2/3 de altura dentro da pirâmide lá, que aquela energia que fica ali. E tu já ouviste falar do cone azul? Cone azul, sim. Cone azul. Minha esposa tem um na sala. Ah, porque ele também protege, né? Ele gera um campo de proteção, não sei em que frequência. Eu mas me disseram que protege, ela tem um lá, ok. Não, eu tive numa casa que eu não encontrei mais agora. Eu tive em Curitiba recentemente, mas não encontrei mais essa casa. Ficava faz muito tempo. O cone azul ele emite alguma coisa que eu não sei o que ele faz. E eles vendiam esses aparelhos. Eles tinham tudo que era tipo de aparelho. Quem fabricava era o Miller. Como? Eu não sei. Miller. Mas acho que funciona. O nome da casa? Não, quem fabricava era o Miller. O Miller, né? Mas era muito interessante, porque eles tinham, inclusive, para medir a aura da pessoa e tudo. Sim. Eu comprei o cone azul, eu tenho a pirâmide eu comprei de um cientista russo, lá em São Paulo, num evento que teve. E daí eu vejo, e tem todas as pedras, as metais que se usa, né? Eu não sei se isso aí foi feito alguma experiência com câncer aqui no Sul, se alguém tem alguma... Esses metais que tem dentro, o senhor está falando de um orgonite. É umas pedras, realmente. É um orgonite, eles tem usam... todos os elementos. Eu trabalho com orgonite, inclusive esse catalisador é fabricado no conceito orgonite. Ele é um catalisador e aí é ligado num sistema quântico que por entrelaçamento quântico, tudo que eu coloco lá, ele está recebendo informações aqui e vice-versa. Tudo que acontece no ambiente, ele está enviando para o meu sistema que está fazendo a correção na hora. É instantâneo. Interessante. Eu tenho esse catalisador funcionando em Portugal, na Inglaterra, e funciona no mesmo momento. Peço desculpas então, aqui. faz curas também, provoca curas isso, doutor? Oi? Eu queria saber se realmente tem alguma comprovação de que a pirâmide provoca a cura do câncer. Não existe nada disso? Assim, eu não vou muito atrás de experimento científico, porque um experimento científico é uma coisa muito específica para aquilo ali. Eu vou mais no evidência científica. Assim. Então, assim, nos meus atendimentos, eu tenho mais de 1000 análises em ambientes residenciais. As pessoas já me procuram quando estão com câncer, quando estão com problema, e daí tu vai lá e tu acha o problema exatamente ali, é sempre a mesma coisa, repete. Então, por que não fazer por precaução? Faz antes de ter o problema, entende? Por que tem que esperar quebrar o cara para levar na oficina? Faz uma revisão que não vai quebrar. É assim que funciona. Mas as pessoas normalmente... Desculpa aí, vou ter que encerrar, que nós já estouramos o horário. Vamos lá. Isso, podemos deixar o teu contato para a pessoa adquirir o aparelhinho, tá? Meu site lá, www.isnaramaral.com.br, ali tem a loja virtual, isnaramaral.com.br. E tem o contato lá também, se alguém quiser. Tem o contato também, tem o outro site que é o ambientebásico.com.br. São 2 sites que tem lá e lá tem uma parte do meu trabalho lá dentro.